Bem-vindos ao Sou Curioso. Hoje vamos mergulhar em uma história que vai arrepiar até os mais corajosos. Imagine uma fazenda antiga, envolta em sombras e segredos sombrios, onde cada sussurro e cada sombra escondem algo terrível. Essa é a realidade que Tonho, Cleuzinha e seu filho Tony enfrentam ao se mudarem para um lugar onde o mal parece respirar em cada parede. Prepare-se para descobrir os mistérios aterradores da fazenda de Anacleta, uma mulher acusada de bruxaria cuja maldição ainda assombra os novos moradores. Sinta o frio na espinha, enquanto revelamos cada detalhe dessa história macabra. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias de arrepiar para você. E mais importante, acompanhe cada detalhe do vídeo até o fim. Cada cena esconde pistas vitais que tornarão a experiência ainda mais assustadora e imersiva. Não perca nada. Agora, apague as luzes, ajuste o volume e entre conosco na Fazenda do Terror. Você está pronto? Vamos começar. A estrada de terra que leva à velha fazenda é ladeada por árvores retorcidas, cujos galhos lembram mãos esqueléticas tentando agarrar quem ousa passar. Quando Tonho, Cleuzinha e o pequeno Tony chegam ao portão enferrujado, um corvo grasna alto, como se anunciasse sua chegada ao coração do desconhecido. A casa, uma construção antiga e desgastada pelo tempo, ergue-se imponente, com janelas que parecem olhos observando cada movimento deles. Tonho desce do carro, ajusta o chapéu e tenta parecer confiante. "Finalmente nosso pedaço de tranquilidade", diz ele, tentando esconder a inquietação que sente no peito. Cleuzinha, segurando a mão de Tony, olha ao redor com uma expressão de cautela. A aura do lugar é pesada, quase palpável. Ao atravessarem a porta de entrada, o som das dobradiças enferrujadas ecoa pela casa, misturando-se ao suspiro do vento que atravessa as frestas das janelas. Dentro, o ar é frio e úmido, carregando o cheiro de mofo e antiguidade. As paredes estão cobertas de papel de parede desbotado, com padrões florais quase invisíveis, e o chão de madeira range sob seus pés como um lamento. Tony, sempre curioso, corre pelos corredores escuros, rindo despreocupadamente. "Vamos explorar, mamãe." Cleuzinha sorri, mas há uma preocupação latente em seus olhos. Ela tenta disfarçar, mas sente um calafrio percorrer sua espinha. No sótão, Tonho encontra uma velha boneca de porcelana coberta de poeira, deitada sobre um baú. Os olhos da boneca, embora sem vida, parecem segui-lo enquanto ele se move. Ele engole em seco, afastando a sensação desconfortável, mas algo dentro de si sussurra que não deveriam estar ali. À noite, a escuridão toma conta da fazenda. Cleuzinha tenta dormir, mas é acordada por sons estranhos, sussurros como se alguém estivesse falando no corredor. Ela se levanta, hesitante, e caminha até a porta do quarto. Lá, ela vê uma sombra passar rapidamente, como um vulto fugaz. "Tonho, você ouviu isso?" sussurra, mas seu marido está profundamente adormecido. Cleuzinha volta para a cama, mas os sussurros não cessam. O ranger das tábuas do piso parece mais alto, como se a própria casa estivesse viva e consciente de sua presença. Tony, no quarto ao lado, grita no meio da noite, acordando todos. Ele está pálido, os olhos arregalados de medo. "Mamãe, tem uma mulher no meu quarto", diz, apontando para o canto escuro, onde apenas sombras residem. Tonho, tentando manter a calma, pega uma lanterna e investiga o quarto de Tony. Não encontra nada, mas a sensação de ser observado não desaparece. Enquanto ele volta para a cama, um pensamento inquietante passa por sua mente. O que mais essa fazenda esconde? E assim, a primeira noite na Fazenda dos Pesadelos se desenrola, deixando a família com mais perguntas do que respostas, e uma sensação crescente de que algo muito antigo e maligno habita aqueles muros. Ao amanhecer, as sombras da noite se dissipam, mas a inquietação permanece. O que será que a próxima noite reserva para Tonho, Cleuzinha e Tony? A noite desce novamente sobre a fazenda, trazendo consigo uma escuridão ainda mais densa e opressiva. Tonho e Cleuzinha tentam manter uma rotina normal, mas há uma tensão no ar
que não podem ignorar. A fazenda parece ter vida própria, respirando e sussurrando segredos antigos a cada movimento. No silêncio da madrugada, Cleuzinha é a primeira a acordar. Um som estranho ecoa pelo corredor, como passos leves, quase imperceptíveis. Ela senta-se na cama, o coração batendo forte. Ao seu lado, Tonho continua a dormir, alheio ao que está acontecendo. Tonho, ela sussurra, tocando seu braço, mas ele não responde. Ela se levanta, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. Cada passo parece amplificar o som ao redor. Cleuzinha abre a porta do quarto com cuidado, tentando não fazer barulho. No corredor, a penumbra a envolve, e os sons tornam-se mais claros, sussurros, como vozes distantes e indistinguíveis. Enquanto avança pelo corredor, Cleuzinha sente uma presença atrás dela, mas ao se virar, não vê nada. Um arrepio percorre sua espinha, mas ela continua, determinada a descobrir a fonte dos sons. Quando chega ao quarto de Tony, encontra a porta entreaberta. Dentro, Tony está sentado na cama, os olhos fixos em algo invisível no canto do quarto. Tony, o que você está fazendo acordado? Pergunta Cleuzinha, tentando manter a calma. Ela está aqui, mamãe, responde Tony, a voz baixa e trêmula. A mulher de ontem à noite. Cleuzinha engole em seco, tentando disfarçar o medo. Não há ninguém aqui, meu amor. Foi só um pesadelo. Mas no fundo ela sabe que há algo mais. A sensação de ser observada é intensa, como se centenas de olhos invisíveis estivessem fixos nela. Tonho finalmente acorda e vai até o quarto de Tony, encontrando Cleuzinha tentando acalmar o filho. O que está acontecendo? Ele pergunta, a voz rouca de preocupação. Ele está vendo coisas, Tonho. Ele disse que viu a mulher de novo, responde Cleuzinha, tentando manter a voz firme. Tonho pega a lanterna novamente e começa a investigar o quarto. Ao chegar ao canto que Tony apontou, sente um arrepio percorrer seu corpo. As sombras parecem se mover, formando figuras indistintas. De repente, um som agudo corta o ar, um grito que ecoa pela casa inteira. Tony cobre os ouvidos e começa a chorar, enquanto Cleuzinha o abraça, tentando protegê-lo do terror invisível. Tonho ilumina cada canto do quarto, mas não encontra nada. No entanto, a sensação de perigo iminente é palpável. De volta ao corredor, eles percebem que os sussurros se intensificaram, transformando-se em uma cacofonia de vozes que ecoam por toda a casa. A lanterna de Tonho começa a piscar, ameaçando deixá-los na escuridão total. E assim, a noite se torna um verdadeiro pesadelo para a família, com a fazenda revelando seus segredos mais sombrios e perigosos. O que mais poderia estar à espreita nas sombras, esperando para ser descoberto? Quando o amanhecer finalmente rompe a escuridão, trazendo um breve alívio. A família se dá conta de que a fazenda guarda mistérios ainda mais profundos. Como enfrentarão os terrores que ainda estão por vir? Após uma noite repleta de terrores, Tonho e Cleuzinha decidem que precisam entender melhor o que está acontecendo na fazenda. Cleuzinha, sempre determinada, começa a investigar a história do lugar. Ela passa horas na biblioteca da cidade, vasculhando antigos arquivos e jornais amarelados pelo tempo. Enquanto isso, Tonho resolve explorar mais a fundo a casa, começando pelo porão. O ar lá embaixo é espesso e mofado, como se ninguém tivesse pisado ali em décadas. Ele encontra uma porta trancada com um cadeado enferrujado. Usando uma ferramenta improvisada, consegue arrombá-la. Dentro, o cheiro é ainda mais pungente e o chão está coberto de poeira espessa. Em um canto do porão, Tonho descobre um baú antigo e pesado. Ele o abre com esforço e encontra um diário, suas páginas frágeis e desbotadas. As anotações, escritas com uma caligrafia irregular, revelam os pensamentos perturbadores de uma mulher chamada Anacleta, que viveu ali há mais de um século. Tonho lê sobre rituais macabros e invocações de espíritos, cada palavra impregnada de desespero e loucura. Ao mesmo tempo, Cleuzinha descobre que a fazenda pertenceu a Anacleta, uma mulher acusada de bruxaria que desapareceu misteriosamente. A lenda local diz que ela lançou uma maldição sobre a casa
antes de desaparecer, jurando que ninguém encontraria paz ali. Cleuzinha volta para casa com os documentos, sentindo um peso crescente de medo e urgência. Ao mostrar suas descobertas para Tonho, os dois percebem que os eventos sobrenaturais que estão enfrentando estão diretamente ligados à maldição de Anacleta. Os relatos de pessoas possuídas, as sombras nas paredes e os sussurros incessantes são todas manifestações da vingança de Anacleta. Enquanto discutem o que fazer, Tony começa a agir de forma estranha novamente. Ele desenha símbolos perturbadores nas paredes, símbolos que coincidem com os que Tonho viu no diário de Anacleta. O menino, com os olhos vidrados e a voz distante, murmura palavras em uma língua antiga, fazendo com que o pavor cresça nos corações de seus pais. Determinado a proteger sua família, Tonho decide que devem tentar quebrar a maldição. Eles consultam um velho sábio da região, um homem de poucas palavras, mas de grande conhecimento sobre o sobrenatural. Ele entrega a Tonho um amuleto antigo, dizendo que é a única coisa que pode protegê-los. O amuleto deve ser colocado no coração da fazenda, onde a maldição é mais forte, diz o velho sábio, seus olhos penetrantes fixos em Tonho. Mas lembrem-se, o ritual deve ser completo, ou as consequências serão ainda mais terríveis. Tonho e Cleuzinha, com Tony entre eles, se preparam para enfrentar a noite mais longa de suas vidas. O relógio marca meia-noite e a casa começa a vibrar com uma energia malévola. As sombras se alongam e o ar se torna denso e frio. O amuleto emite uma luz fraca, como se soubesse do desafio que está por vir. Com o amuleto em mãos e a determinação de salvar sua família, Tonho se prepara para enfrentar as forças sobrenaturais que habitam a fazenda. O que acontecerá quando tentarem quebrar a maldição de Anacleta? Com o amuleto em mãos, Tonho, Cleuzinha e Tony descem ao porão, onde acreditam estar o coração da maldição. As paredes de pedra parecem fechar-se ao redor deles, e o ar está denso com a promessa de um mal iminente. Cleuzinha segura uma vela trêmula, que lança sombras dançantes nas paredes. O porão, antes apenas um espaço escuro e empoeirado, agora parece um cenário tirado de um pesadelo. Tonho coloca o amuleto no centro de um antigo símbolo esculpido no chão, exatamente onde o velho sábio instruiu. Ele abre o diário de Anacleta e começa a recitar as palavras do ritual, sua voz ecoando pelo espaço sombrio. Tony, ainda possuído por uma força invisível, murmura junto com ele, como se conhecesse as palavras de cor. Cleuzinha mantém uma vigilância constante, os olhos arregalados de medo, mas a determinação em seu rosto é inabalável. À medida que o ritual prossegue, uma ventania surge do nada, espalhando poeira e objetos pelo porão. As sombras nas paredes começam a tomar formas grotescas, parecendo se mover com vida própria. A figura espectral de Anacleta aparece novamente, flutuando sobre o símbolo no chão, seus olhos brilhando com um ódio profundo. "Vocês acham que podem me expulsar?" Ela sussurra, sua voz um sibilo frio que faz os pelos da nuca de Cleuzinha se arrepiaram. Tonho continua recitando as palavras, mas a presença de Anacleta se torna mais forte, como se estivesse lutando contra o ritual. As sombras se solidificam, formando mãos esqueléticas que tentam agarrar a família. Cleuzinha grita quando uma dessas mãos quase toca seu rosto, mas ela mantém sua posição, protegendo Tony com seu corpo. O chão do porão começa a tremer, rachaduras se espalhando pelo piso de pedra. Uma luz brilhante emana do amuleto, crescendo em intensidade, até que todos na sala são obrigados a cobrir os olhos. Um grito estridente de Anacleta ecoa pelo porão, misturado com o som de algo estilhaçando. Tonho termina a última linha do ritual e a luz explode em um brilho ofuscante, fazendo a figura espectral desaparecer. Por um breve momento, há um silêncio absoluto. A luz do amuleto diminui até que o porão é mergulhado novamente na penumbra. Cleuzinha solta um suspiro de alívio, mas Tonho sabe que ainda não terminou. Tony desmaia de exaustão, caindo nos braços da mãe. Tonho segura o amuleto agora quente ao toque e se pergunta se realmente conseguiram derrotar Anacleta ou se apenas despertaram algo ainda mais terrível.
De repente, um som baixo e rítmico começa a emanar das paredes. É o som de batidas, como se alguém estivesse tentando sair de dentro das próprias pedras. A voz de Anacleta, agora mais distante, mas ainda claramente audível, ressoa. Vocês podem ter interrompido meu ritual, mas a maldição jamais será quebrada. Eu sempre estarei aqui, esperando, observando. As batidas se intensificam, ecoando por toda a fazenda, e Tonho percebe que a verdadeira batalha está apenas começando. Ele olha para Cleuzinha e Tony, seus rostos pálidos e exaustos, e sabe que precisam sair dali antes que seja tarde demais. Com a ameaça de Anacleta ainda pairando sobre eles e a maldição inabalável, a família se prepara para enfrentar o próximo desafio. Quando o som se acalma, a luz da lua retorna, mas a fazenda está novamente tranquila, como se nada tivesse acontecido. O altar e o livro desapareceram, e a casa parece ter recuperado sua aparência normal, mas com uma diferença sinistra, uma sensação de vazio profundo, como se algo essencial tivesse sido perdido. Tonho, Cleuzinha e Tony não são mais vistos. A fazenda permanece silenciosa e sombria, com um novo mistério a assombrar aqueles que se aproximam. A lenda local diz que a maldição da fazenda foi ampliada, e agora ela aguarda pacientemente por novas almas a serem capturadas. Obrigado por assistir até o fim. Se esta história te prendeu, compartilhe com outros fãs de terror para que também vivam essa experiência. Seu apoio é vital para continuarmos a trazer conteúdos de arrepiar. Não esqueça de conferir o próximo vídeo que está na tela. Até breve.